A casa é sua, pode entrar, que a gente tem muito que conversar. É que programa melhor não tem, com Lucimara Paris e sua galera do bem. Companhia melhor não há, Lucimara Paris, e já vai começar. Pique, Salte, Beach, Miami, yeah. Pique, Salte, Beach, Miami. Boa tarde, galera do bem. Boa tarde, Brasil. Estamos começando mais um programa Lucimara Paris aqui pela Rede Brasil e com esse gato aqui do meu lado, né? Com a banda Brother. Brother Charlie. Isso aí. Você é? Guto. Guto GT. Eu sou o Davi Ticano. Davi Ticano. Por que Ticano? Por causa do É meu sobrenome? Ah. Ele bem rico. E o Guto? GT, Guto GT isso. e o Diogo. Alegria, então? Alegria que eu vou lá para Jabuticabera, que tem uma pessoa muito especial Delícia. esperando. Gente, vocês vão ver, vocês vão amar um humorista nato. Ele é um gente fina. Vocês vão adorar, não vou falar agora, eu tô indo pra lá. Vamos, galera, vamos? Clima gostoso, Vambora, vambora. vambora. Senhora! Pique, Salte, Beach, Miami. É Brother Charlie, yeah. Pique, Salte, Beach, Miami. Mas não é sempre assim, neguinho, não se engane. Galera do bem, eu tava dizendo pra vocês, é uma pessoa muito querida. O Brasil ama. É um humorista com muitos anos já, ó, de experiência. Eu vou falar com Edivan Rodrigues de Souza. Traduzindo, Buiú. Lucimara, obrigado pelo carinho aí, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui no teu programa. A gente que agradece, Buiú, que você é uma pessoa muito querida, você é um profissional assim da mais alta competência. Todo mundo assiste a Praça Nossa, todo mundo assiste o Buiú, né? Sim. Traduzindo. Tá famoso. É ele, tá com a bola toda. Buiú, querido, você tá com mais de 30 anos de profissão? É, vai fazer 31 anos agora, né? E só de praça? Só de Praça Nossa. Só de Praça 31 Nossa. só de praça. É, Antes da praça, você fazia alguma coisa? Não, eu comecei direto já na praça. Comecei praça. com 6 anos de idade. Que Né? foi o Arnô Rodrigues que te viu, é isso? É, a história na verdade é o seguinte, eu fui adotado, eu sou da Bahia, sou de Caeté, e fui adotado por um comerciante aqui de São Paulo. E esse comerciante, ele morava aqui no bairro de Santa Amaro, e de frente ao comércio desse rapaz que me adotou, morava o Wilson Vaz. Para quem não conhece, o Wilson Vaz é o que fazia ajuda a encher o saco do pobre. Ele era escritor e ator da praça. E ele sempre estava procurando novos talentos, para ser nosso e tal. E ele me viu, eu fazendo uma brincadeira no comércio do meu pai. Eu brincando. Você lembra a brincadeira, não? Eu ia para frente do comércio com a violinha, cantar em inglês. E ele gostou disso. Como é que você cantava? Peraí, como é que você cantava em inglês? Embolava tudo. Não era nada, né? Não era nada. E o pessoal gostava. Meu pai fazia almoço durante sábado e domingo. Então o bar estava sempre lotado, né? E a galera brincando ali comigo. E ele passou, o Wilson Vaz passou e viu um toquinho no meio de uma multidão de gente, o pessoal dando risada. E ele achou aquilo engraçado. Falou, o garoto tem talento pro negócio. E comentou com meu pai, ó, toda segunda-feira tem teste lá na Taliba Leonel. Leva o menino lá que ele tem jeito pra coisa. Meu pai ficou meio assim, passou umas 2, 3 semanas, aí ele me levou pra fazer o teste. Eu cheguei no SBT, tava no corredor ali esperando pra fazer o teste. Quem passa? Arnô Rodrigues. Passou no corredor, viu, aí começou a brincar comigo, tal. Se engraçou e falou, vem cá, eu vou te levar pra uma pessoa. Pegou na minha mão e levou pro Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto, ó, a partir de hoje eu vou trabalhar com esse rapaz aqui. É o Buiú da Praça Nossa. Aí ficou até hoje.
Tá lá o Buiú querido Tá lá pelo até hoje. Brasil todo. Amém. Buiú, você teve uma infância sofrida, né? Não foi uma infância comum, feliz, alegre. Não, foi bem Você complicado. passou por um processo muito difícil. Exatamente. Hoje, isso ainda afeta você ou você superou essa fase? Não, graças a Deus eu superei, né? Graças a Deus eu superei. Porque quando eu nasci no albergue, né? E quando minha mãe falou pro meu pai que estava grávida de mim, meu pai, não é meu, tá, e abandonou a gente. Saiu fora. Saiu fora, ele jogou a gente no meio da rua, né? Então, aí minha mãe começou a ter problemas psicológicos, E começou acabou bebendo. a beber, né? Eu nasci no albergue e cresci na rua. Enquanto minha mãe estava nos bar, eu estava na rua caçando o que comer, no lixo, né? E foi aí que o tempo passou, e foi aí que esse rapaz, esse comerciante, tinha um sonho de adotar uma criança. Ele tinha família na Bahia, todo fim do ano ele ia para a Bahia visitar os parentes dele, e o sonho dele era adotar uma criança. Então ele chegou na Bahia e me viu ali na rua, eu até fui pedir um prato de comida para ele me deu e começou a brincar comigo, se engraçou e colocou na cabeça que queria me trazer para São Paulo. Queria te adotar. Queria me adotar. Que era o sonho dele, adotar uma criança. Era o sonho dele. Hum. E aí ele até adiou a viagem, porque tinha uma semana, eu acho que era num sábado, na segunda-feira ele ia embora, uma coisa assim. E aí ele conversou com a minha mãe não aceitava, estava até embriagada, ele deu um café para ela voltar a si, e conversaram por uns 2 dias, mais ou Ela menos. não queria abrir mão de Não você. queria, porque eu sou em 3 irmãos, né? Eu e mais 2. Então, como ela não tinha condições de criar, ela começou a dar aos filhos. E o único que sobrou era eu, né? E ela falou, não vou dar, e até que ele conseguiu E convencê-la. você queria ir ou você era muito apegado a ela? Não, criança, né? Na verdade, eu vou. não era muito apegado, você vivia pra lá e pra cá, né? então Não era uma exatamente. coisa... Então eu vou, eu quero ir e tal. Porque ele falou, ó, você vai ter casa nova, vai ter escola. Ah, se animou, né? É lógico, É. né? Naquela situação que eu vivia, né? Eu falei, pô, casa nova é bom. Então aí ele convenceu minha mãe e me trouxe para São Paulo. E aí? Só que aí tem um pequeno agravante. Ele, esse pai adotivo, É. ele queria muito você. Sim. Era um sonho dele adotar. Exatamente. E você rolou na vida dele e era você que ele decidiu. Isso. Mas tinha uma família Exatamente. também por trás disso que não sabia. Ele tentou fazer uma surpresa para essa possível mãe adotiva. Exatamente, que E era a aí? esposa dele. E aí chega no meio do caminho e falou, olha, você vai ter uma casa nova, tal, tudo bem, tal. Quando chegou próximo da casa dele, ele falou, ó, tá vendo? A esposa dele tava varrendo a calçada, se não me engano. Tá vendo aquela mulher ali, ó? Você corre e chama ela de mãe. É sua nova mamãe. Criança inocente, eu tinha o quê? De 4 para 5 para anos. 5 anos. 4 para 5 anos. Ah, tá bom, eu vou, né? E fui correndo em direção a ela. Mamãe, ela levou um puta susto. Nossa. Que mamãe, o quê? Rapaz, nem te conheço, o quê? E foi uma briga danada. E você se lembra que tipo de sentimento você teve nesse momento? Ah, eu tava feliz, né? Mas pela reação dela, eu me senti meio constrangido, Lógico. né? E... Mas você lembra bem disso? eu tenho alguns Afetou flashes. você isso? Naquele momento, sim. Naquele momento, sim, porque a minha reação foi né? E não deu certo o negócio. E então ele tentou convencer ela, nem tanto. Eu fiquei mais ou menos, eu acho que 1 mês na casa da vizinha, porque ela não me aceitava. De jeito nenhum. Não me aceitava. E aí, até que ela convenceu, eu tava atrás e vindo pra cá. Só que ela começou a judiar de mim. Ela me batia. Quando meu padrasto saía, porque como ele era comerciante, tinha que sair para comprar as coisas pro comércio. E eu ficava lá. Então ela me batia, judiava, puxava meu cabelo, batia minha cabeça na parede, me queimava às vezes, né? E aí ficava aquela briga de Tom e Jerry. Eu me batia hoje, meu pai chegava... Você chegava a contar essas coisas pra ele? Por isso que eu tô falando, virava a briga de Tom e Jerry, porque quando ele chegava, eu contava pra ele, falava, olha, me bateu. Ele ia lá e batia nela. Pelo menos, né? Exatamente, então ficava aquela coisa. E foi assim, um bom tempo.
Depois ele veio a falecer, né? Esse meu padrasto. E aí o juizado de menor foi lá para saber, né? Como é que ia ficar a situação? Como é que ia ficar a situação. E ela não me aceitou, ela ia me pôr para adoção. Nossa, e já fazia quanto tempo que você já estava lá antes dele falecer? Ai. Você- Eu já estava na praça, eu já tinha. Já tinha 6 mais de anos. 6, porque 6, você 7 foi anos. com 4. É, Você ficou com ele aproximadamente uns 2 anos. por Um aí. pouco mais, um isso, pouco menos. Exatamente. E ela falou, não, pode levar o menino, não quero. Nossa, que frieza, não? Só que a vizinha ficou sabendo, e aí ficou com dó, né? E o Carlos Roberto também queria me adotar. O Carlos Roberto entrou nessa briga também. Só que teve um problema, o Carlos Roberto, infelizmente, ele não pôde me adotar. Aí a vizinha me adotou, entendeu? E aí eu fiquei com a vizinha, cresci, depois casei. Com aquela vizinha que já tinha ficado com você Isso. quando você veio. Exatamente. Tinha que ser Exatamente. ela, né? Acho. Tinha que ser, não tinha jeito. Tinha que ser. E aí cresci, casei depois e acabei me separando da família, né? Teve filhos, não? Tenho 2 lindos filhos. Tem a Ana Caroline e o Luiz Augusto. Que idade eles estão já? A Ana Caroline está com 13 anos e o Augusto com 4. Alguém quer seguir a carreira ou não? Então, a Carol, que eu não quero forçar, né? Eu queria que seja espontâneo. Tem que ser espontâneo. Tem que né? ser espontâneo, né? Até o momento eu não queria, né? Mas depois agora quer ser youtuber, eu tô ajudando ela aí no canal do YouTube dela. Que hoje em dia é o canal, né? Hoje é o canal, mas vamos ver aí o que vai rolar. Agora o Augusto ainda é pequenininho, não sei o que Ainda ele não vai sabe, né? definir. Mas você sabe que eu, por exemplo, eu tenho 5, né? E nenhum, Nenhum seguiu? nenhum. Nada? Nenhum. Tem uma até que se formou jornalista, tudo, mas não quer saber de TV, de comunicação. Não quer. Engraçado, É né? engraçado. Nenhum deles. Vamos ver aí. eu tô Buiú, expectativa. e como é que surgiu o Traduzindo? O Traduzindo foi um presente do Carlos Roberto, né? É que nem depois que o nosso saudoso Lafon faleceu, trabalhei 8 anos com o Lafon, o Carlos Roberto já tinha esse Traduzindo na manga, né? Ele falou, olha, vou te dar um outro presente. Você vai fazer o Traduzindo, que é um garçom que escuta a conversa dos outros e traduz no popular, né? De repente tem um casal aqui, o cara tá tentando chavecar a menina, e pelo papo ali, traduzindo, tá enrolando, né? Então esse é o quadro que o Carlos Roberto me deu. Vamos dar uma olhadinha num vídeo do Traduzindo. John, coloca aí, vai, Traduzindo. Que barato. Traduzindo, tremendo vagabundo! Aí, traduzindo, esse cara maravilhoso, cheio de alegria, superou tantas situações horrorosas que ele passou e tá aí lindo, com filhos lindos, uma pessoa incrível. Eu quero aproveitar, eu quero agradecer o Carlos Alberto, um beijo grande para esse amigão de ter permitido sua vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigado, Lu. E agora eu quero convidar você para um almoço que vai ser daqui a pouquinho. Antes nós vamos conversar com a doutora Eliane Passarelli, uma das melhores promotoras que nós temos aqui nesse país. A gente vai bater um papinho com ela, vamos passar pela cozinha, vamos ver o que está acontecendo. Você está convidado. Que maravilha, obrigado, fico muito feliz. Eu que agradeço a sua presença, viu? Valeu. Traduzindo. Traduzindo. A gente está tudo feliz aqui com o Buiú Eu hoje. também estou muito feliz. Aproveitando aqui o espaço, Lu, queria deixar minhas redes sociais. Faz aqui. favor. Você quiser seguir o Buiú aí no YouTube, Twitter, Facebook, Buiú da Praça Original. Tem muito vídeo bacana lá, tem fotos e tem todas as minhas histórias, né? Do Buiúzinho na Praça Nossa. Traduzindo, Buiú. Programa melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do bem. André, e como é que tá as fofocas por aí? Tá rolando alguma coisa legal? Bastante coisa, viu? E deixa eu te parabenizar pelo sucesso do programa, né? Eu acompanho no sábado, a audiência, minuto a minuto, tá arrebentando, viu? Parabéns pra você. Você vê, eles não têm o que assistir, né? Não, tá ótimo o programa. Eu acompanho todo sábado, viu? Obrigada. Conta alguma boa pra Então, gente. vamos falar do Neymar, né? Que é a bola da vez aí na Copa do Mundo, né? Porque ele apareceu com aquele cabelo. Exatamente. Ele foi crucificado na Foi. internet. E ele tá muito... Papagaio australiano, né? Nossa, foi E crucificado. vocês sabiam que ele levou 2 cabeleireiros lá pra Rússia, né? Um pra cuidar do corte e o outro pra cuidar da tintura, coloração, viu?
cabeleireiros aqui do Brasil. Ele tá bravo com o pessoal que tá criticando ele lá nas redes sociais, Twitter, Instagram. Quem ficar criticando, ele vai lá e bloqueia. Vai ter que bloquear muita gente, né, pelo jeito. Vai ter que bloquear. Não, e outra coisa, é que ele realmente estava bonito com aquele cabelo. Eu gostei, achei todo transado. Ele que mudou porque ele quis. Porque acho que eles falaram tanto que ele acabou mudando. No jogo O primeiro jogo de ontem, por exemplo, porque já passou esse programa, né? A gente fala numa data que já passou. Nesse jogo do Brasil com a Costa Rica, ele estava com o cabelo totalmente diferente. No outro jogo, falaram que o cabelo dele estava parecendo aquele macarrão instantâneo, parecia o cabelo da Dercy Gonçalves. Gerou um monte de memes. Fizeram uma foto, inclusive. Uma comparação, né? Da Dercy dele, assim. Foi. Pois é. E quem mais, hein? Então, sabe aquela jornalista lá da Globo, a Fernanda Gentil, que está cobrindo a Copa, né? É uma das principais jornalistas esportivas da Globo. Ela falou sobre o momento que ela assumiu a sexualidade dela, ela era casada com um homem, aí depois ela terminou e ela mora junto com uma moça, uma jornalista, né? Aí ela deu uma entrevista e contou como que foi assumir isso. Aí ela falou se ela poderia assumir lá na Globo, né, tornar isso público. Aí ela pediu para o chefe dela, ele falou que ia confirmar com a direção da Globo na época. Aí daí, alguns minutos depois, ele veio e falou que tá tudo bem ela assumir a sexualidade dela. E ela falou que ela recebe muitas críticas nas redes sociais, né? Só que ela falou que ela não liga não, pode chamar de sapatão, que ela não liga. Ela só bloqueia a pessoa quando for um comentário muito ofensivo, quando for alguma cantada pornográfica. Que é desnecessário, né? Você pode fazer um comentário até construtivo, mas não agredindo a pessoa entra na rede social dela para ofender, né? Então não precisa disso, né? Ela disse ainda que ela quer ter mais um filho, ela tem 2 filhos, quer ter mais um, não importa se vai sair da barriga dela, se vai sair da namorada, mas ela quer ter mais um filho. Né? Gentil, isso. E ela tá com a bola toda, viu? Porque ela é querida, as pessoas curtem muito ela, falam muito bem dela. E a postura da Globo eu gostei também, porque se manteve na dela, a Globo, poderia assumir uma respeitando boa, a situação e sem homofobia, sem nada. Exatamente, foi bem bacana a postura da Globo. Doutora Eliana, eu sei que a senhora tem uma grande luta para mudar o Código Penal. Tem. Explica um pouquinho para a gente isso na prática, como que é. Então, na prática é muito difícil, né? Porque nós temos um Código Penal... Aí todo mundo tem mania de falar assim, o Código Penal é velho, o Código Penal é velho. Ele era melhor velho do que novo. Fizeram aí uma mudança em 1984, absolutamente desnecessária. Tornaram as penas mais brandas, no sentido de cumprimento. E a minha briga é exatamente o contrário. Vamos endurecer para ver se esse país melhora, porque do jeito que está, não dá para ficar, né? Lamentável. Aliás, a semana passada, eu acabei indo para Brasília e fui discutir exatamente isso, porque o estupro coletivo passou a ter uma pena ridícula de 1 a 3 anos. Ia perguntar sobre isso, quer dizer... Desculpe, me antecipei. Não, está falando, eu estou achando ótimo, porque é um absurdo uma redução de pena no estupro coletivo. Não, é uma vergonha, né? Ao invés da gente andar para frente, a gente anda para trás. Porque eles estão entendendo, pelo que eu vi, que teria que ter demonstração de sexo penetrado e sexo oral, senão a pena diminui. Quer dizer, quando você tem um estupro, que eu entendo, a pessoa fica pegando. Não, estupro isso tudo já vai ficar constrangido. Não, estupro é qualquer coisa, qualquer ato libidinoso, independentemente da vontade da vítima. Quer dizer, a vítima não quer, então já é até um beijo lascivo, né? O que a gente chama de beijo lascivo. Aquele beijo roubado, mas à força. Agora, isso já doutora, pode ser considerado. De onde partem essas ideias, de diminuir pena? De onde que vem? De que cabeça vem? Vem do Congresso Nacional, gente. Senado, deputados, né? Então, é essa barbaridade que a gente está vendo. Nossa. E ali, um monte de gente que não entende nada de direito penal, nada de nada. Olha, tá duro, tá complicado. Tá dando para trás, né? Faz tempo. Para frente não está difícil de andar. O Ministério Público e a Polícia Federal, eles estão vivendo um momento de atritos de interesses? Não, pelo contrário. O Ministério Público e a Polícia Federal trabalham absolutamente juntos, principalmente em relação aos crimes tributários, em relação à Lava Jato, que é tão famosa hoje, né? Pelo contrário, se trabalha continuamente e conjuntamente. Isso não tem. Se fala muito, né, nessas coisas, exatamente para talvez enfraquecer o trabalho do Ministério Público, enfraquecer o trabalho da Polícia Federal ou da Polícia Civil com o Ministério Público Estadual, mas na real não, a gente trabalha junto. Aliás, porque um não vive sem o outro, né?
A polícia faz toda a investigação para o Ministério Público. E o Ministério Público, sem a polícia, não consegue fazer nada. Nem denunciar consegue, não consegue ir para frente com uma ação penal, absolutamente nada. Então, um depende do outro fundamentalmente. Doutora, deixa eu falar um pouquinho da pedofilia. Por que os pais geralmente não acreditam quando a criança está se queixando que alguém está bulinando, mexendo, enfim, assediando? Olha, porque a cultura da gente, né, infelizmente, é dizer assim, criança fantasia, criança vê televisão, a criança, quando ela reclama de algo, quando ela reclama exatamente de alguma coisa que está errada, é bom verificar, é bom acompanhar, é bom verificar. Mais ainda, quando ela muda o comportamento em relação à casa, em relação à escola, em relação à sua vizinhança, pode ficar atento que aí nós teremos um grande problema em relação à vítima de pedofilia. Eu gostaria de dizer mais, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente está passando um período, exatamente na CPI dos maus tratos, né, que é uma continuidade, pode-se dizer, da CPI da pedofilia, onde eu funcionei como consultora jurídica do Senado, que é um momento que todo mundo tem que parar para pensar como resolver este problema. É muito grave. Na internet é pesadíssimo. A atenção que os juízes devem dar em relação aos pais que são pedófilos. Eu não estou falando aos pais homens, eu estou falando aos pais homens e mulheres. Nós chegamos a um ponto da sedação de filhos para a pornografia, para conseguir fazer a pornografia com as crianças dormindo. Então, gente, não está fácil e não é mole. A gente tem que ficar muito atento e de uma forma muito rigorosa, muito rigorosa. A doutora acha que a pedofilia pode ser considerada uma doença? Em alguns casos, eu acredito que sim, em outros eu acredito que não. Eu acho que cada caso é um caso. E se for doença é o seguinte, caso de internação, interdição absoluta do indivíduo, internação em manicômio judicial. E com certeza as leis deveriam ser mais severas no caso de pedofilia, né? Muito mais, muito mais, muito mais. Nós somos muito brandos em matéria de penas, em matéria de perdão de pena. Bandido tem que ir para a cadeia, não tem acordo. E se não for a pena, privativa de liberdade, que seja outra pena eficiente. Nós temos penas ineficientes. Quase todas, né? Todas. Eu diria todas. E o que tem uma pergunta? Então, eu queria, já que a gente está no assunto, que a doutora se pudesse falar um pouquinho daquele caso que aconteceu lá na Rússia, que eles gravaram o vídeo os turistas brasileiros gravaram um vídeo com as moças de lá, né? Com a Rússia, fazendo elas falarem algumas coisas desnecessárias, ofensivas, né? E que a doutora falasse um pouquinho, eles podem ser punidos aqui no Brasil, ou é lá que eles vão ser punidos? E outros grupos também que usaram crianças, pegaram crianças da Rússia e insistiam para que eles repetissem palavrões, tal. Meu Deus, não? Bom, vocês querem que eu diga a minha opinião ou a da lei? A minha opinião é a seguinte, né? Chegar aqui no Brasil e, assim, ser demitido do seu emprego, a bem do serviço público, porque me parece que tem algumas pessoas que são públicas, né? Serem absolutamente rejeitados em seus meios, porque isso não representa o povo brasileiro. O povo brasileiro é bom, o povo brasileiro é educado. Isso representa uma minoria, que eu diria uma minoria privilegiada e idiota. Né? Só que eles não serão punidos aqui no Brasil, porque aqui funciona o que a gente chama de princípio da territorialidade. Quando o crime é cometido aqui, a lei brasileira pune. Quando o crime é cometido lá, a lei russa punirá. E até porque a gente não tem tratados. Então, se essas pessoas não forem deportadas, continuarão lá e deverão responder por lá. Entendi. Se forem deportadas, não responderão por nada aqui, infelizmente. Mas eu acho que o gravame social tem que ser real. Nós temos que reagir a esse tipo de coisa. Não é possível mais achar que brasileiro idiota é brincalhão. Chega, né? Não dá mais, né, gente? Não dá mais. Nós sempre somos reconhecidamente idiotizados exatamente por uma pequena parcela da população
E eu entendo que seja uma pequena parcela que não representa o todo, mas que nos envergonha. Nossa, Isso é imaginou, fato. André, a mulher desse cara, um engenheiro, outro advogado, outro policial, hein, de Santa Sim, Catarina. pessoas que- Quer dizer, imagina a mulher dele vendo isso na TV, que coisa absurda. E viralizou, né, em rede social, isso aí todo mundo viu, né? Então é uma coisa bem absurda, desnecessária. Acho que já deu, isso chega, né? Tem que ter alguma punição, alguma coisa. Infelizmente não vai dar em nada, né? Mas Constrangimento, né? é. Que constrangimento. Eu tenho várias perguntas, porque todo mundo da nossa galera do bem sabia que a doutora vinha hoje, e mandaram para o meu zap várias perguntas que eu vou É fazer. que programa melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do... Os meus convidados aqui, que agora tem mais papo com a doutora Eliana, com a André, né? O Yu, Rodrigo. André, mais alguma coisinha? A gente quer saber fofoca. Ah, sempre tem. Vamos falar da Angélica, né? Porque ela tá com a corda bamba lá na Globo, né? É porque não reformaram, é isso? Então, o programa dela acabou no primeiro semestre agora desse ano e aí ela apresentou a proposta de um novo programa lá para a direção da Globo, só que eles não aprovaram, falou que já tem muito programa parecido, então não aprovou. Aí o Otaviano Costa vai sair do vídeo show, circulou a informação de que ela entraria no lugar dele para apresentar o vídeo show. A Globo já descartou, falou que não quer ela apresentando o vídeo show. E aí não tem nada para ela em breve, né? E o contrato dela vai vencer já o mês que vem e aí não foi chamada para renovar, enfim. E é verdade que na outra ocasião também que terminou o contrato, a Globo já não queria e foi o Luciano que segurou o Tchan lá? Exatamente, né? O Luciano Huck ele até propôs bancar o programa para ela, produção, custos, tudo, mas a Globo não quis, né? Então, Não, né? assim, não sei o que vai acontecer, né? Provavelmente ela pode ir para uma outra emissora, mas eu acho que o Luciano Huck não vai deixar não, viu? Nem se for para colocar ela como repórter do programa dele, acho que ele quer a mulher dele na Globo, claro. Né? Traduzindo, é geladeira. É geladeira. É geladeira. É geladeira, então, traduzindo, né? É verdade. Você queria fazer alguma pergunta para a doutora Eliana? Ah, eu quero, lógico. Faça favor, Você acha que eu então. vou perder essa oportunidade? De jeito nenhum. Ô, doutora, nós sabemos hoje que o povo brasileiro está cansado, saturado de algumas situações no Supremo, né, de algumas decisões dos nossos juízes, né? Eu gostaria de saber um caso que está polêmico demais hoje, que é o caso da nossa senadora, esqueci o nome dela. Gleice Hoffmann? Essa essa aí mesmo. Hoffmann, É a única isso. problemática. Agora, eu gostaria que a senhora traduzisse pra gente aí, como ela foi absolvida, se esse caso dela tá certo, tá errado, porque tem o povo brasileiro, esse povo que às vezes não entende de lei, assim, né, fica meio perdido, né? Eu gostaria de saber se tá certo, traduz pra gente aí se tá certo ou não tá. Tá, então assim, ó, duas coisas. Primeiro que, obviamente, é uma leviandade falar quando a gente não tem conhecimento dos autos, né, no meu caso. Mas pelas provas que nós temos na imprensa, pela prova que nós temos por aí, e que foram altamente divulgadas, óbvio que há uma decisão um tanto quanto confusa. O que tem de bom nisso? Não é a absolvição dela, é o fato de termos recursos. O que tem de mal nisso? Quem vai julgar o recurso? Deu para entender? Deu. Então é assim. Traduzindo. Tá traduzindo. Tá. Então é assim. Traduzindo, terror. Então é assim, vamos ver o que vai acontecer. Entendi. Né? Se a gente vai, de fato, julgar o crime ou se a gente vai fazer política no tribunal. Traduzindo, vou traduzir de novo. É uma salada. É uma É salada. uma salada, pronto. O Rodrigo quer fazer alguma pergunta, Rodrigo? Sim, doutora, pegando um gancho ali na pergunta do André, em relação a esses brasileiros, em relação à nossa lei, caberia uma punição para eles em relação a essa polêmica da Copa da Rússia lá? Não caberia. Porque eu já expliquei, existem vários princípios que a gente adota em direito penal. Cada país adota um princípio. O nosso é chamado princípio da territorialidade. Então, eles serão eventualmente punidos lá, mas não poderão ser aqui, porque o fato aconteceu lá, não aconteceu aqui. Do mesmo modo que se tivesse acontecido aqui, com russos no Brasil, o que eu não acredito muito que acontecesse, mas aí nós seríamos os punidores e eles não poderiam fazer nada, tá? Então esse é o princípio que vigora na maioria dos países, é o princípio da territorialidade. Sim. Não, o que eu acho que a gente tem que fazer é reprimir socialmente. Não no sentido de criar uma situação vexatória também, mas no sentido de a gente se cobrir, porque esse tipo de pessoa não é muito legal, né?
Excelente. Doutora, a Eliana Tobias, de Três Corações, Minas Gerais, ela pergunta o seguinte: eu já fui assaltada no mínimo 3 vezes por menores de idade. A senhora é a favor da maioridade penal? Aos 16 anos. Também vou dizer outra coisa. Existem 2 países que adotam maioridade penal aos 18 anos. Por um acaso, nós somos um deles. A nossa maioridade penal é meramente um critério cronológico. Escolheram 18 anos, como poderiam ter escolhido 15, 14, 13. Eu acho que aos 16 anos há, sim, a possibilidade de se saber o que é certo e o que é errado. Acho, sim, que deveremos punir aos 16 anos, porque um dos princípios fundamentais da pena é coibir o ato criminoso. Quando a pessoa se sente acuada, que ela pode ser apenada, ela não comete o crime. E aqui a gente tem uma escola de crime, né? Porque a gente sabe que o crime compensa. Então, eu sou a favor, sim, da diminuição da maioridade penal. Aos 16 anos, eu acho ideal. Não só compensa, como não acontece nada, né? Não acontece nada. Todo mundo mata todo mundo, fica tudo na boa, eles saem andando tranquilamente e não acontece nada. Doutora, o Rogério Cardoso de Campinas diz o seguinte: a doutora agora é pré-candidata a deputada estadual. Não é isso, doutora? Sou pré-candidata a deputada estadual. Verdade. Vamos conversar sobre isso, porque ele ainda diz: ainda existe espaço para pessoas honestas como você? Pois é, eu acho que é uma briga do Davi contra o Golias. Eu acho que se a gente não começar a mudar as coisas, se a gente não der o primeiro passo, a gente não dará nenhum. Eu tenho que explicar uma coisa. Eu tenho 63 anos de idade, eu tenho uma vida pública absolutamente libada. Eu estou há 32 anos no Ministério Público, como você bem lembrou no início do programa, 40 anos de vida pública ao todo, e não tenho nada que macule a minha carreira. Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: o meu salário será exatamente o mesmo que eu recebo pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e continuarei recebendo. Então, o que muda agora, né, na minha vida? Eu acho que chegou o momento de eu fazer mais alguma coisa. Estou muito bem acomodada, eu trabalho perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, coloco uma beca e fico lá dentro. Não é o meu perfil. Eu quero ir para fora de novo, eu quero fazer o que eu sempre fiz na minha carreira, ter o meu poder de polícia de volta, principalmente, e fazer alguma coisa pelo povo que até então eu não consegui fazer. Vou tentar mudar alguma coisa? Sim, eu vou tentar mudar muita coisa, tenho certeza disso. Vou conseguir? Não sei, mas ficar quieta eu garanto que eu não vou. Eu sei. E tem que partir de pessoas honestas como você. Eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho condições mentais e morais para enfrentar isso, e eu acho que nós temos que começar essa mudança. Se não for agora, não será nunca mais, pelo menos para mim. Eu me sinto na obrigação de fazer alguma mais, coisa. Eu acho. E a gente está junto, está aí apoiando. E é o seguinte: eu só vou ficar triste se você não puder fazer programa, hein, de televisão, porque aí vai pegar. Não, vou fazer. Pode continuar? Vou fazer e posso ser extremamente cobrada em relação a tudo aquilo que eu falei aqui. Existe só 1 ou 2 contras, só se fosse apresentadora. Apresentador, né? Comentarista fixo de programas, aí não pode. Aí não pode, mas participar de programas como convidada, tudo, né, André? Senão a gente vai morrer sem a doutora Eliana, imagina. Muita participação dela nos programas, acompanha ela sempre. O que eu acho que talvez a lei eleitoral tenha é que, assim como me é dado espaço, deverá ser dado espaço a outros candidatos ser solicitados. Que bom, tá aí. Pré-candidata, doutora Eliana Passarelli, tudo de bom, sabe muito. Tem uma perguntinha aqui, doutora, do Carlos Ferreira, de Curitiba. Ele pergunta o seguinte, ele diz: doutora, eu sou caminhoneiro e gostaria de saber da senhora se foi a favor dessa greve dos caminhoneiros ou não e o que acha da privatização da Petrobras. Bom, em relação à Petrobras, sou super favorável à privatização, né? Porque a gente já viu que com o governo a gente só perdeu, né? Só, tudo, aliás, tudo, né? Tudo. Aliás, a gente perdeu vergonha na cara, vamos falar o português, claro. Né? Fui super favorável, sim, à parada dos caminhoneiros. Isso foi uma demonstração do povo em relação àquilo que nós podemos fazer se unidos, né? E a gente viu que uma só categoria unida, olha o barulho que fez e a confusão que causou. Claro que alguns prejuízos a gente teve, mas nada que não fosse remediado ao longo de todos esses dias. Eu mesma fiquei sem gasolina, me virei, fiquei em casa 3 dias trancada, mas mega apoio. Eu acho que é por aí mesmo o nosso caminho.
Tem que ser, né? Tem. A Márcia Agapito, de São Paulo, ela diz assim, doutora, no caso da mãe policial que matou o assaltante aqui em São Paulo, você saiu em defesa dela. Algumas pessoas te criticaram por isso? Sim. Algumas pessoas me criticaram, principalmente aquelas que são favoráveis a bandidos. Só pode ser, né? Adoraram a ideia. E, se eu fosse a promotora, nesse caso, no tribunal do júri, aliás, diria o seguinte, nem denunciaria, arquivaria de plano, eu acho que é isso, é essa a solução, porque se aquilo não é legítima defesa, eu não entendo que seja mais legítima defesa. Com todo respeito, não dá. Não dá mesmo, né, André? Não tem condição. Tem mais uma aqui da Denise Freire, de Recife, que ela pergunta o seguinte, ainda existe muita violência doméstica no Brasil, né, doutora? As mulheres continuam com esse medo de denunciar ou a coisa melhorou um pouco? Não, ainda continuam com medo de denunciar. E vou dizer por quê. Porque é uma desigualdade muito grande em termos financeiros. A mulher, ela ainda é aquela pessoa que depende financeiramente do marido, do companheiro, enfim. E ela não denuncia exatamente porque ela não tem condições e não sabe para onde ir e como ir. Então, assim, eu acho que isso tem que ser uma coisa corrigida, e nós estamos falando de São Paulo, eu não estou falando nem do restante do país, cujas condições até muitas vezes são piores, né? Então, em relação a isso, eu acho que nós precisamos fazer muito ainda e melhorar as condições financeiras e o trabalho feminino nesse país, com certeza. Entendi. Quer fazer mais alguma pergunta, André? Mais alguma pergunta? Eu queria falar a respeito uma mulher que sofre algum tipo de abuso, né? Que tipo de delegacia ela deve procurar? Qualquer uma? É a delegacia específica da mulher? Qual que é o procedimento? Pode ser denunciado pela internet, boletim de ocorrência? Não. Se for abuso com violência, ela tem que ir à delegacia, porque deverá fazer exame de corpo de delito. Pode ser qualquer delegacia, preferencialmente a da mulher, porque na delegacia da mulher ela é atendida por mulheres e tudo mais. Só vai uma coisinha contra aqui. Delegacia da mulher fecha às 6 da tarde. Não pode. Existe isso, né? É só nesse país, né? É só nesse país. Doutora, e o homem quando é assediado? Ele pode ir denunciar também? Porque tem muitos casos, né? Deve. Hoje a lei mudou em relação ao estupro, inclusive em relação ao homem, né? O homem hoje é vítima de estupro. Pois é. Não, é vítima de estupro, porque é um tipo de violência sexual. Deve denunciar sim. Eu acho que existe muito assédio moral em termos de trabalho com relação ao homem. Direto, né? Principalmente. Assédio presume-se hierarquia, tá, de função. Então existe muito assédio e o homem não vai procurar. Tem que procurar, inclusive, indenização por danos morais, né? Obviamente. Eu perguntei porque os meninos da banda Schiller, eles estavam preocupados, no intervalo eles perguntaram para mim, eu acho que um deles foi assediado, aí eles estavam preocupados, falei que eu ia falar. Pior que eu fui assediado esses dias mesmo. Falei, esse negócio de cantar bonitinho, tá, galerinha? Vai em cima. Cadê o Anderson para distribuir os nossos chocolates para os nossos convidados? Oba. Que eu dou a sobremesa antes do almoço. Agora eu vou distribuir a sobremesa e nós vamos pro almoço. Pode distribuir. Tocou novamente, fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena. Salve simpatia. Que pena, que pena. Pois só ela me entende, me acode na queda ou na ascensão. Ela é a paz da minha guerra. Ela é meu estado de espírito. Ela é a minha proteção. Que pena, que pena, que pena.